Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1º, no capítulo 1, dos Espíritos. Hoje vamos iniciar um novo assunto, que é forma e ubiquidade dos Espíritos, a partir do item 88. Quero pedir a você aí, nos apoiar aí, se inscrevendo em nossos canais, KardecTube, Espiritismo em Kardec, a página do José Paniagua e também o canal Estudar Kardec. Curta, comente, compartilhe e divulgue aí os nossos conteúdos, que nós precisamos do apoio de vocês. E também, né, hoje, por exemplo, o canal do Michel, KardecTube, você também tem a opção de se tornar membro, mas ele vai explicar melhor agora, e também o canal do Eric, o Espiritismo em Kardec, tem essa opção. Michel, boa noite. Bom estar aqui do seu lado, ao lado da galera aqui no chat. Passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Como o Lauro falou, vamos hoje para a questão 88 do Livro dos Espíritos, um assunto novo, né? Forma e ubiquidade dos espíritos. E como ele bem disse, é muito importante que você que está assistindo curta a live. Se tiver alguém, compartilhe o link, convide a pessoa para participar. E aqueles que quiserem e puderem também nos sigam nas demais redes, né? O pessoal pode aqui no YouTube se inscrever no canal, tanto no canal do Lauro, que é onde está a live, quanto lá no KardecTube, tem a opção inscrever-se no canal, né? E o KardecTube tem a opção seja membro, que é uma espécie de assinatura. Dessa maneira a pessoa ajuda a página a crescer, e em breve a gente vai divulgar aí alguns conteúdos para quem é assinante, né? Para quem está ajudando a página, a gente também vai fazer um conteúdo exclusivo. É importante também que a pessoa nos siga nas demais redes sociais, porque a gente está divulgando sempre conteúdos diários. Eu sei que a página do Lauro também faz isso, o KardecTube também faz isso. Então, a pessoa, por exemplo, está no Instagram, procura lá KardecTube, procura lá Estudar Kardec e nos siga lá também. A gente também está no TikTok. Então, qual é o bom do TikTok? A pessoa consegue baixar o vídeo, né? Tem muita gente que gosta de compartilhar pelo WhatsApp os nossos conteúdos, a pessoa pode ir lá no TikTok também, só procurar KardecTube. Eu não sei, o Estudar Kardec tá também no TikTok, lá. Tá sim. Tá? Tá. Então, o pessoal pode seguir lá. Então, são maneiras de acompanhar o conteúdo que a gente procura fazer em torno de Kardec e também nos auxilia, porque a gente consegue chegar em mais pessoas e também fazer com que o canal cresça, né? A gente tem hoje aí a maravilha da internet. E para finalizar, as boas-vindas, o mais importante na noite, usem o chat ali embaixo para participar, para mandar perguntas, para mandar opiniões, que isso também é muito importante, né, que o pessoal aí interaja, tire suas dúvidas, para que a gente possa ajudar e ver o que a gente está conseguindo explicar direitinho. Dito isso, que a gente tenha uma ótima noite de estudo e passo para o Lauro. E quero acrescentar aqui no que o Michel falou. Ó, pessoal, mais tarde, após o encerramento desse vídeo, mais tarde o Michel posta esse estudo no canal no KardecTube. Então, é muito importante que vocês que estão aqui conosco, você que está nos assistindo agora, vá no canal do Michel, no KardecTube, e curta lá, faça seus comentários lá também, né? Claro que na descrição, abaixo da descrição, para movimentar o vídeo, para que ele ganhe e tenha mais alcance no YouTube, navegue aí nas ondas do YouTube, nas redes sociais, porque esse é o nosso objetivo, divulgar o estudo das obras de Kardec, tá? Então, a gente mais esse pedido aí para vocês. Michel, tô trazendo para a tela aí, ó. É isso aí, vamos então para as questões. Lembrando que os vídeos ficam gravados, né? A pessoa pode, nos nossos canais, tem a opção lá, playlist, ela acha bem organizadinho todos os estudos, inclusive os estudos passados. Hoje a gente está no estudo 54, quem quiser assistir os anteriores. Esse é o bom, né, da internet, pode assistir a hora que quiser, que puder, pode pausar, pode ir para frente, pode voltar. Isso é
são as vantagens de hoje, né? Tem tantos canais sobre espiritismo, mas tão poucos falando sobre Kardec. Então, aquela pessoa que quer conhecer mais Kardec tem agora as opções, por isso que é importante que a gente que ajude a divulgar aí, né? Para que a gente também vá proporcionando que mais pessoas conheçam Kardec, porque, como eu falei, dificilmente em canais espíritas aí do movimento espírita você vai ouvir falar de Kardec como vai ouvir falar aqui. Então, a gente sempre pede. Vamos então para a questão 88, eu vou ler, e aí a gente começa a fazer os comentários, e daí o pessoal também depois pode participar. Então, pergunta Kardec, no item 88, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Aí tem na resposta, há um grave erro na tradução, gravíssimo erro na tradução, que não foi colocado aí, mas aqueles que tiverem acesso ao francês pelo Kardecpedia, a pessoa pode ter acesso à obra original pelo site kardecpedia.com. Aqui ele responde, aos vossos olhos, não. Vejam que na tradução em português está para vós, não. Mas é muito importante como está lá no francês, é aos vossos olhos, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Eu vou ler a A também. Então, na 88A, o Kardec pergunta, essa chama ou centelha tem cor? A resposta, tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Antes de ler o comentário de Kardec, eu quero comentar a questão, sem ler o comentário de Kardec, para a gente fazer já um exercício. Então, nota que agora Kardec quer saber sobre a forma dos espíritos. Se eles têm uma forma. Mas não é qualquer forma, ele quer saber se tem uma forma determinada, limitada e constante. Então, isso é muito importante a gente entender. Porque, vejam, aqui no nosso mundo terreno, no nosso mundo de encarnados, as coisas têm uma forma determinada, limitada e constante. Então, forma determinada é uma forma única. Limitada significa que o objeto tem começo e tem fim. E constante, ou seja, ela não muda a forma. Kardec, às vezes, os espíritos têm essa forma. É como se eu pegar essa caneca aqui, ela tem uma forma determinada, limitada e constante, né? Ela não muda. Claro que a gente tem objetos que modificam a sua forma, aqui mesmo, né? No nosso mundo. Mas ele, então, é justamente isso que ele quer entender melhor. Qual é a forma dos espíritos? E aí vem a resposta, porque por isso que é importante, como está no francês, que ele diz aos vossos olhos não. Porque quando ele diz para vós não e tira a palavra olhos, ela deixa muito genérica a resposta. Mas olha que interessante, eles estão dizendo que para os nossos olhos, então ele está falando nós, os encarnados, os espíritos não têm uma forma determinada, limitada e constante. Para nós, sim, ou seja, para os espíritos. Entre eles tem uma forma determinada, limitada e constante. Então ele mostra que conforme muda o meio pelo qual chega a visão, também vai mudar a própria visão das coisas. Então, através dos nossos olhos, a gente não consegue identificar uma forma determinada, limitada e constante dos espíritos. Fora do corpo, sim. No estado de espírito, sim. Mostrando que aqui ele inicia uma coisa muito importante que a gente tem salientado nos nossos estudos. Ele vai começar a mostrar
o problema de eu tentar entender os espíritos raciocinando com os nossos sentidos corporais. Porque os nossos sentidos corporais, eles vão dar uma ideia limitada aos nossos sentidos corporais. Então, toda vez que a gente raciocina aqui, a gente sempre raciocina com as noções que a gente tem aqui, da nossa realidade material. Né? A maneira como a gente vê, como a gente ouve, como a gente percebe as coisas. Aqui, quando a gente está num corpo, é diferente de quando a gente está fora do corpo. Isso é o ponto essencial da teoria de Kardec. Então, todas as vezes que Kardec vai falar ou tentar falar sobre como que eu descrevo algo físico do mundo espiritual, eles vão sempre mostrar que, primeiro, não é igual aqui. Segundo, os nossos sentidos corporais não conseguem ter a mesma percepção do que a visão que os próprios espíritos sem o corpo têm. E todas as vezes que a gente for tentar imaginar uma forma, uma descrição física dos espíritos ou do mundo espiritual, eles vão sempre fazer analogias, metáforas que não podem ser tomadas ao pé da letra. Vocês percebam que aqui o Espírito acabou de dizer que é, se quiserdes, né, ou seja, para nós encarnados, se a gente for imaginar uma forma para os espíritos, uma chama, um clarão ou uma centelha. Agora imagina se eu levar o pé da letra, imaginar o espírito como uma chama, né? Eu vejo a chama ali, imagina uma chama num fogo, numa lareira, num fogão, eu imaginar que aquilo é o espírito. Aí eu fico, então o espírito ele parece. É um clarão, né? A gente imagina um clarão. E aí ele pergunta se tem cor. Vocês percebam que ele está pedindo para os espíritos noções físicas dos espíritos. Tanto que ele diz que tem uma coloração. Então, primeiro ele diz que, para nós, a gente pode entender como uma chama, e essa cor, ela muda. Quanto mais evoluído é o espírito, mais brilhoso ele é. Quanto menos, ele é mais escuro, mais opaco. Aí, se a gente parasse aqui e levasse isso ao pé da letra, mas aí vem Kardec e comenta. É esses comentáriozinhos de Kardec que o povo passa corrido, né? O pessoal passa correndo e não presta atenção como é que Kardec interpreta essas falas dos espíritos sobre as descrições físicas deles. Agora vamos ver Kardec comentando. Imaginem se a gente não lesse, não prestasse atenção e pulasse. Olha o que ele diz. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, olha só como é que Kardec faz. Quando a gente tenta trazer para a nossa linguagem material, física, as descrições de como são os espíritos, o que a gente faz são representações. É uma alegoria, não é que seja ao pé da letra assim. São maneiras que a gente tem de representar através da imaginação, usando as nossas formas, os nossos pensamentos baseados com o que a gente vive aqui. Então, se a gente pegar em todas as culturas as tentativas de falar sobre o divino,
sobre Deus, sobre as almas, a gente vai ver que as diferentes culturas que tentaram pintar isso, elas criam representações. Então é sempre a ideia de quem conhece, por exemplo, certas religiões que pintam, né, os anjos ou as almas do outro mundo, os santos, é sempre com uma luz em torno deles, e como diz Kardec, uma luz em volta da cabeça. Algumas crenças, algumas culturas colocam como alguma coisa na testa, se é algo do bem, alguma luz, alguma representação, se é algo do mal, chifres, uma figura horrenda, mas são representações que, como diz Kardec, é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Ou seja, há nos espíritos uma diferença entre eles. Quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente vai notar, mesmo no visual dos espíritos, uma diferença. Que aqui ele representa como cores, como centelha, mas eu não posso achar que é absolutamente assim. Por isso que ele diz que é uma alegoria, que lembra. Aí, gente, vocês vão ver, a gente vai estudar junto isso, todas as vezes que ele vai ir para esse lado das descrições espirituais, ele vai sempre deixar claro que são analogias, que é uma forma possível de descrever. Mas se a gente passar a achar que é exatamente assim, a gente começa a criar equívocos. É porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito de eu tentar imaginar, representar. Agora, como que é... Bom, isso a gente vai saber só quando estiver fora do corpo. Então, o mais importante aqui que ele quer mostrar é que há diferenças entre os espíritos que acabam se manifestando na própria visão dos espíritos, na própria forma dos espíritos. Se eu tiver um espírito como Jesus e um espírito comum, até a aparência vai ter características diferentes. Que na nossa linguagem a gente poderia pensar na cor, no brilho. Então, esse é importante, esses comentáriozinhos de Kardec que ele coloca aí. Porque como a ideia da inteligência está ligada à cabeça, geralmente se cria um destaque para a cabeça. Mas são todas representações, alegorias, formas da gente entender como que funciona a diferença entre os espíritos. Então, é por isso que ele diz, para vós não, aos vossos olhos não tem forma. Então, eu tenho que, como não tem uma forma, eu tenho que criar analogias, é isso que ele faz. Mas, é evidentemente que há diferenças entre os espíritos. Por isso que no mundo espiritual eu não consigo... A gente vai aprender isso, né? Mas só para concluir essa minha primeira fala, a gente vai ver que não tem como um espírito mentir para o outro no mundo espiritual. Porque aquilo que o espírito reflete na sua forma no mundo espiritual. Então não há essa lógica da mentira, da enganação, é a nossa aqui. Que a pessoa pode se passar por honesta, por boazinha e nos passar a perna. Lá não tem isso, porque por uma razão muito simples, a gente tem acesso ao mundo íntimo dos espíritos, um dos outros. Então não tem. Por isso que se você pegar uma obra, esses romancezinhos aí, que se passam por espíritos, que tem um espírito que engana o outro, que mente, que trapaceia, aí você vê, opa, mas eu li lá em Kardec que não tem como ser assim. Porque os espíritos acessam, o próprio mundo íntimo se mostra no mundo espiritual. Por isso que não há mentiras, não há ilusões. A pessoa se mostra tal como ela é. É por isso que os espíritos convivem no mundo espiritual só com aqueles que são seus semelhantes, né? Aqui a gente ainda convive com os diferentes, porque a gente pode esconder o que está pensando, dissimular, tem a polidez. Entre os espíritos, não, né? Então, aqueles que a gente realmente não gosta, a gente nem convive no mundo espiritual. Porque vai ficar estampado, vai ficar claro o que a gente pensa um dos outros. Por isso que os espíritos só passam a ter essa fraternidade universal depois que se tornam puros, né? Porque daí sim, aí o espírito é sempre bondade, felicidade, amor. Enquanto isso, a gente tem que se esconder, não, mas a gente se evita de se ver no mundo espiritual, né?
Porque eu já sei o que aquele outro está pensando e ele sabe o que eu estou pensando. Vejo que é uma realidade completamente diferente da nossa. E é por isso que a gente tem que encarnar, né? Porque a gente só consegue reparar e mudar quando a gente encarna no meio material em que eu não sei o que o outro está pensando. Aí é possível a convivência. Porque imagina se a gente tivesse acesso aos sentimentos, aos pensamentos dos outros. A humanidade se destruiria rapidamente, né? Faz para ti. E sobre a primeira pergunta lá, né, o Luciano traz para a gente que na tradução do Herculano, tá os vossos olhos, né, como você disse aí. Também o outro Luciano, né, o Luciano Alves, diz que na tradução da FEB, lá do Evandro Noleto, aos vossos olhos. E ele complementa aqui, trazendo que na edição da ID, Salvador Gentili, para vós, aí depois ele corrige aqui, para vós, não. Né? Então veja que essas traduções, e foi bom você tocar nesse ponto, é importante a gente, e hoje tem como fazer essas comparações, né? Então nós temos aqui o original em francês aqui no Kardecped, a gente pode ir lá buscar lá o trecho que a gente tem dúvidas e procurar traduzi-lo aí para a gente tentar chegar mais perto daquilo que, né, corresponde ao original em francês. Bom, Michel, certa feita, participando de um estudo, e entramos justamente nessa questão, um estudo presencial, uma pessoa disse assim, quando o espírito dá essa resposta aqui, deixa eu trazer aqui para a tela, porque aqui, né, ó, não, peraí, passei, aqui, para vós é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ele trouxe uma imagem, eu acho que você já deve ter visto aí, de um corpo humano, ao lado o perispírito, e ao lado o que seria da interpretação dele a alma. Aí ele disse, tá vendo? Aqui, ó, essa imagem, que seria a alma, é esse que o espírito falando aqui. Aí eu fiquei pensando assim, será, né? Então, até então, na época, eu achei um pouco coerente. Mas, depois estudando, isso ficou um pouco meio assim, estranho para mim. Soou estranho depois. O que você tem a dizer disso? Eu não sei se você já viu essa imagem. Sim, sim. Muito comum no meio espírita, inclusive nas apostilas espíritas, né? É a pessoa que levou o pé da letra, né? É a pessoa que levou o pé da letra, ela pegou a alegoria, uma representação, e ela tenta colocar isso no papel, levando ao pé da letra, mas, de novo, ela levou a sério demais a analogia, né? Porque ela pensou, se o espírito diz que é uma chama, uma centelha, ele levou a sério, ele levou ao pé da letra, tanto que ele desenhou no papel, já vi isso. Aí a pessoa coloca como daí tem o perispírito, daí a pessoa separa, né? Espírito, perispírito e corpo. Só que aí a gente vai ver mais para frente que eu não tenho como separar o espírito do perispírito. Então veja, se eu criar um desenho, não é assim. Por isso que a sabedoria de Kardec não vai nessa. Não vai além. Olha, ele já falou uma alegoria. Como é que é então? Por isso que ele diz, se quiser, diz, é para vós. Ele está tentando dar uma ideia, mas o Kardec não vai adiante com isso. Kardec não vai adiante com isso, a gente vai ver mais textos, né? Mais textos sobre isso. Ah, mas então por que Kardec deixou a questão? Mas justamente para isso, né? Para mostrar que tanto que a pergunta deixa muito claro, né? A pergunta ele tenta obter aquela resposta e ele descobre nas diversas comunicações com os espíritos essa resposta aí. Agora, como é que eu vou além disso? Imagina se a pergunta 88B existisse e ele dissesse, não, você me deu uma alegoria, eu quero saber como é. Os espíritos dizem, olha, mas não tem como dizer mais que isso, o máximo que eu posso dizer da ideia é isso. Ele tem algo que é completamente diferente do que você chama de forma, por isso a ideia de um simples clarão,
ele tem uma diferenciação que eu posso usar como analogia para vocês a cor. Agora, eu passar isso para o papel, criar apostila dizendo que é assim, é a pessoa que não levou a sério. Ela levou a sério a resposta dos espíritos e não levou a sério o comentário de Kardec. Então, a pessoa ela está estudando mal, né? Ela Ou não não está... entendeu o comentário, né? Ou não entendeu. Mas uma coisa muito importante falando no comentário. O Herculano Pires, ele tem uma mania, ou tinha uma mania, que era de ficar explicando a questão nas obras. Então, ele enche de nota as obras, dando explicação furada. Tá? Então, eu estou vendo aqui a tradução do Herculano, ele fez a tradução certa, que ele coloca aos vossos olhos, mas daí ele coloca uma nota. Ele diz assim, todo esse trecho, olha a audácia, todo esse trecho se refere ao espírito puro, desprovido do perispírito. Necessário atentar para essas variações para não confundirmos as explicações. Essa é uma mania que o movimento espírita tinha no século XX, né? Porque ele está dando uma explicação que, primeiro ele está dizendo que o espírito puro não tem mais perispírito, o que é um erro. Porque o espírito sempre vai ter o perispírito. E depois ele está dizendo que a pergunta se refere ao espírito puro. Kardec não está dizendo que é o espírito puro. Kardec está falando de todos os espíritos. Então, isso acontecia muito no século XX, né? Todo mundo resolveu dar pitaco na obra de Kardec. Né? E o Herculano, que tem ótimas saídas kardecianas, de vez em quando ele dá essas pedradas. É que nem lá no Livro dos Médicos, que ele traduziu por doutrinador em vez de por evocador. É por essas e outras que tudo que foi feito no século XX sobre Kardec a gente tem que botar no lixo, né? Porque a gente não acha ninguém que tenha feito um bom trabalho. A gente tem a esmagadora maioria desprezando Kardec e aí uma meia dúzia de kardecianos também falando bobagem. Então, a gente tem que fazer o quê? Pular o século XX e ir direto para Kardec no XIX. E no XIX tem que ir para Kardec ainda, porque depois de Kardec teve mais uma onda de gente falando bobagem. Aí, depois de Kardec teve Flammarion, teve o Gabriel Delany, teve o Leon Denis falando bobagem. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir lá e ficar com Kardec. No meu entendimento, a primeira contribuição que a gente teve, que eu lembre e conheça, a primeira contribuição que a gente teve pós-Kardec foi com Cosme. Pós-Kardec, a primeira contribuição que a gente teve foi com Cosme. Que o resto, mesmo entre os kardecianos, né? Quando o Cosme vem com a questão de explicar ali a ordem didática do Livro dos Espíritos, quando a gente pega as contribuições que o Cosme deu no livro Espírito e Matéria, Os Espíritos e os Homens, todas essas contribuições foram realmente contribuições para entender Kardec, não para modificar ou evoluir Kardec. E as explicações dos outros espíritos do século XX, claro que a gente entende porque eles estavam num contexto muito mais difícil, né? Muito mais difícil na época deles ter um estudo mais aprofundado. Mas eu vi agora essa nota aqui, eu digo, medo. E eu conheço outras também, que o pessoal dá cada pedrada e dizendo como se fosse dando uma explicação para a questão, né? Que Kardec não está falando isso. Então, isso é muito importante. Esses cuidados ao interpretar as questões. Por isso que eu tenho todo um cuidado ao interpretar a questão em tentar mostrar a lógica do que eu estou dizendo no próprio texto. Que nem eu fiz aqui. Como é que eu fiz aqui? Para não dar uma de Herculano Pires, eu mostrei a própria questão e o comentário de Kardec. Vejam que a pessoa que lê está vendo Kardec dizendo que é uma representação e uma alegoria que lembra. Percebe? Então é ele que está dizendo. Eu prefiro remeter a ele do que ficar inventando moda para não repetir o que o movimento espírita fez no século XX. Tipo isso que o Herculano fez aqui. Ele acerta a tradução,
mas daí vem e coloca uma nota dando uma explicação que seria interessante ele botar de onde é que ele tirou, né, essa interpretação. Passo para ti. Então, esse é o grande problema, né? Dar opinião e fugindo completamente do que está sendo tratado. Bom, você falou, quando eu disse sobre essa dita imagem, né? E foi justamente, Michel, nesse ponto que me levantou a dúvida. Eu falei, tá, uma vez que não tem como conceber, como Kardec vai dizer, conceber o perispírito sem o espírito ou a alma, e vice-versa, aí eu falei, gente, então algo não está batendo aqui. Como que então eu posso definir algo que eu, né, não tenho como eu compreender o que seria, então, a alma, o ser pensante. Bom, aqui, Michel, então eu levanto uma outra questão. Bom, uma vez que ele está falando, trazendo aqui como uma representação, nós poderíamos imaginar aqui, seria racional pensar assim, ó, tratando do espírito, mas sem aquela forma aparente que ele dá ao perispírito, por exemplo, a forma do Lauro, das reencarnações passadas do Lauro, seria ele aquela forma espírito e perispírito, sem a aparência? Poderia levar para esse lado ou é forçar demais a barra? Tá, muito bom. É que assim, ó, para a gente entender por que ele vai por esse caminho aqui da questão da forma, que é justamente agora que ele vai entrar aqui 2, 3 questões no perispírito. Tá? Porque o que os espíritos estão querendo mostrar? A gente tem que lembrar que no século XIX, eu tenho que procurar tentar dar alguma analogia para as pessoas entenderem o que é uma coisa que, ao mesmo tempo que ela tem uma forma, essa forma ela é fluida, ela não é fixa. Tá? Então, por isso que eu digo, como é que eu faço para explicar para alguém? Hoje em dia, como a gente está num contexto das diversas tecnologias, fica mais fácil para a gente entender essa noção. Mas se a gente pegar o século XIX, Kardec tinha que tentar usar termos, analogias ligadas à época dele. Por isso que ele foi para a ideia da chama, ou da centelha, ou do clarão. Porque, nota, é uma coisa que ela tem uma forma, mas ela está em movimento. Ela não é constante, né? E ela não é fixa. Então, essa é a primeira ideia que eles querem passar, e daqui a pouquinho eles vão mostrar isso na questão do perispírito. O que Kardec vai descobrir? Os espíritos têm uma forma, tá? Só que essa forma, ela é diferente da nossa, porque ela se modifica conforme o pensamento do espírito. Imagina tentar explicar a ideia disso no século XIX. Olha, tem uma forma, por isso que ele vai começar a criar. Ele começa com a ideia da chama, depois ele vai falar da ideia do vapor. Imagina, como se a gente imaginasse uma coisa vaporosa, como uma fumaça, que a fumaça, às vezes, ela pega uma forma, mas de repente ela já perde aquela forma e vira um todo. É essa a ideia que ele quer começar a passar. E depois ele deixa mais claro, porque ele vai mostrar, bom, os espíritos se apresentam com uma forma humana. Só que essa forma, ela não é constante, ela não é fixa, porque ela se modifica, ela não é completa. Os espíritos, eles não aparecem exatamente com todos os detalhes igual do corpo físico. É só a forma, então não tem função, mas essa forma, ao mesmo tempo, o espírito mudou de pensamento, já muda. Então, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Olha, os espíritos têm uma outra realidade material, não pense que é igual à sua, porque já imaginou o que é uma realidade que a forma se modifica conforme os pensamentos? É muito difícil para a gente entender isso. Por quê? Porque a gente está num contexto em que tudo é fixo. Veja, a gente está conversando aqui, pode ter percorrido diversos pensamentos na nossa cabeça, diversos sentimentos, e a forma continua a mesma, as percepções continuaram as mesmas.
No mundo dos espíritos não é assim. No mundo dos espíritos, a forma e as percepções se modificam conforme os pensamentos do espírito. Olha que coisa maluca. Então eu tenho que, ao mesmo tempo, explicar que é assim, eu tenho também que tentar criar analogias para a gente entender, ver como isso é difícil. Por isso que ele começa a tentar. Aqui ele dá o exemplo da centelha, do clarão, da chama. Em outros momentos ele vai dar o exemplo do vapor, de algo. Ele vai tentando achar palavras, mas a gente vai ver isso, né? Por isso a importância de eu pegar todos os textos e a gente vai ver que ele vai criar as analogias possíveis para nos passar a ideia principal e no detalhe ele não vai entrar exatamente porque eu não tenho como entrar nos detalhes, porque o básico eu não consigo descrever, porque aí a pessoa vai pensar, mas é assim? Não, não é bem assim. Então por isso que ele começa aqui com essa ideia de mostrar que a forma, ela, para nós é uma coisa, mas para eles é outra. Por quê? Porque muda o mundo que eu vivo, muda os meios que eu vou perceber esse mundo, e esse mundo novo dos espíritos, a forma se dá diferente daqui. Então aqui ele está introduzindo o assunto. A gente vai vendo as questões quando ele entrar no perispírito, que agora claro, aqui ele coloca junto tudo, né? Ele fala espírito, ele não diferencia espírito e perispírito. Por quê? Porque é justamente o que ele vai entrar agora. Ele vai ver, bom, mas essa forma, ela se dá pelo quê? A gente vai ver que é por uma substância que envolve o ser pensante, que é o que a gente chama de perispírito. Por isso que aqui ele ainda não entrou, justamente ele está entrando, né, na discussão. E ele vai entrar e daí ele vai deixar claro, olha, o ser pensante, ele está envolvido numa coisa material chamada perispírito. E é esse perispírito que toma a forma que o ser pensante quiser. E conforme mudam os pensamentos, essa forma também muda. Ah, mas e o que é então esse ser pensante sem essa forma, sem essa matéria, esse fluido, sem esse perispírito? Aí ele vai dizer, não existe. Ela sempre está mergulhada nesse perispírito, mas ela não é o perispírito, não se identifica com ela. Olha, não é uma coisa simples. Mas qual foi a sacada de Kardec? A principal sacada dele é separar as coisas. É chegar no final do estudo do assunto e a gente entender que, embora eu não consiga entender exatamente do ponto de vista físico que é, como é que é descrever isso, eu tenho que entender as principais diferenças. Por isso que ele vai dizer, do ponto de vista filosófico, é importante fazer a distinção. Ele diz isso. Mas do ponto de vista real, eu não consigo. O que é o ponto de vista real? É a descrição física, eu não consigo fazer. Então, e isso é muito, para as pessoas entenderem, isso é muito comum em qualquer ciência, tá? A própria física, a própria química, tem alguns estudos que ela faz por analogia. Agora, o estudioso da física sabe, é exatamente assim? Não, não é, mas eu tenho que criar algum tipo de linguagem para dar ideia, para que a pessoa possa entender o que é possível. Mas a parte que não é possível, não é possível. Qual é o problema do movimento espírita? O movimento espírita pegou a parte que não é possível e focou nela. Aí surgiu 500 teorias, interpretações, descrições. Mas aí a questão é o seguinte, como é que eu faço para distinguir o que é verdade e o que não é quando eu entro num terreno que eu não tenho como descrever e estudar? Por isso que Kardec foi muito sábio. Se eu não tenho como aprofundar, eu paro a questão ali. Eu não entro. Essa foi a sacada de Kardec. Eu não entro. Vocês vão ver, às vezes as pessoas às vezes duvidam do que a gente fala, a gente vai... Mas Michel Kardec explica isso que você está falando, a gente vai ver ele explicando. Da mesma forma que aqui na 88, ele explicou que é uma alegoria. Ele vai voltar diversas vezes dizendo que não pode levar ao pé da letra, que as descrições tal como é o mundo espiritual não tem como saber,
só que não pode ser de tal jeito, não pode ser assim, não pode ser assado. São as limitações físicas. Por isso que ele vai focar na parte moral. Porque essas a gente consegue entender. Agora, querer saber como é que é a forma do espírito, sem perispírito, e levar o pé da letra, querer desenhar no papel, que é uma chama, esquece, não. Ele não vai ir para esse lado. Tanto que depois da 88, vocês vão ver que ele já muda de assunto. Aqui no 89 já é outro assunto. Por que ele não continuou? Vocês não param para pensar. Por que ele não continuou? Porque Kardec sabia que ele chegou num ponto que, bom, se eu pergunto, não tem como eu continuar o assunto. Se os espíritos acabaram de dizer, para vós, não. Então, como é que eu vou continuar o assunto? Eles acabaram de dizer. É que nem as questões sobre Deus, né? Aquela questão que ele diz assim, não vades a lei. Aí Kardec para. As pessoas não param para pensar que Kardec fez exatamente o que os espíritos disseram. Não vai a lei, ele não foi. Por quê? Porque não adianta querer. Então, para esse caminho ele não vai. Vocês vão ver, para concluir, o tempo todo vocês vão ver, estudando com a gente aqui, Kardec não vai para esse lado das descrições físicas. Todas as vezes que ele foi, porque claro que ele tem que em algum momento ir para mostrar que há limites. Mas vocês vão ver que sempre que ele vai, ele já bota o freio. Ele bota o pé no freio. Por quê? Porque não tem como eu controlar o ensino sobre algo que eu não tenho acesso. Não tem como eu controlar. Então, se eu não tenho como controlar, eu não vou, né? Porque não basta o espírito dizer para dizer, o espírito aqui disse que então é verdade. Eu não sei. Eu não tenho acesso a esse mundo. Então, ele sempre vai com muita cautela para isso. É muito importante perceber isso nas aulas de Kardec. Eu já mostrei na primeira. Na 88, ele já veio com um comentário. É uma alegoria. Então, a gente já tem que dizer, opa, Kardec está dizendo que é uma alegoria. Então, como é que eu tenho que interpretar? Como uma alegoria. Laura. Bom, então vamos aqui para o livro dos médiuns, lá no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, ou vamos para o capítulo 14 da Gênese também, quando vai tratar das criações fluídicas, né, dos espíritos atuando sobre os fluidos. Dá para a gente lembrar disso aqui. Né? Já uma vez que o Kardec vai dizer, olha, os espíritos, basta que ele pense de forma consciente ou inconsciente, logo o perispírito, né, toma aquela aparência que ele deseja, ou mesmo inconscientemente. Mas que essa aparência, ela é fugidia. Uma vez que ele tira o pensamento daquilo ali, muda o pensamento, veja que houve um movimento, então, não é ali na aparência do espírito, então, que não é constante. Como o Michel bem lembrou, né? Como nós aqui temos, né, as nossas aparências, as aparências são constantes. Né? Então, aquilo é aquilo e não muda. Né? Eu acho que dá para fazer isso, né? Então, agora que eu estou estudando o Laboratório do Mundo Invisível, por exemplo, e dos médiuns. Que legal, está falando aqui da vestimenta dos espíritos. Então aqui está tratando lá na questão 88, que Kardec não aprofundou. Né? Que não dá para aprofundar, que a gente não sabe o que é. O que dá para saber é que está sempre em movimento ali, basta que o espírito pense. Eu acho que dá para ir por esse caminho, Michel. É isso aí. Para a pessoa entender. Isso mostra a genialidade de Kardec. Porque algo que ele diz aqui no Livro dos Espíritos, depois que tu percorre em todas as obras, ele continua coerente com o que ele colocou aqui. Isso é muito interessante. Porque parece depois que a obra está pronta, as pessoas não entendem isso, que é exatamente aí que mora o que representa Kardec. Porque a gente pega o livro prontinho, Laura, e lê as informações, e fica tudo, que bonito, é assim, que legal. Mas a gente não para pensar na construção para chegar nisso, o quanto é difícil. Porque eu tenho infinitas possibilidades teóricas, e ele consegue manter uma linha sem entrar em contradição. É isso que Kardec fez e ninguém mais conseguiu. A gente está falando de uma época que não tinha computador. Eu escrever 23 obras, do tamanho das 23 obras que ele escreveu, e não entrar em contradição.
Porque ainda hoje, com a ajuda do software, inteligência artificial, eu consigo escrever vários textos e colocar eles em comparado, né? E aí a inteligência artificial me dá prontinho. Ah, o que o Michel falou aqui há um ano atrás em tal obra? Ah, ele falou isso. Então agora aqui, um ano depois, ele está falando isso. Hoje a inteligência artificial consegue, na época de Kardec não tinha isso. E ele conseguiu criar um monumento de teoria sem entrar em contradição. Porque aqui na 88 eles estão deixando claro que para nós não, né? A gente não tem como pensar essa questão da mesma maneira que eu penso o mundo espiritual. Então não tem como fazer esse comparativo. Pois bem, para situar o que o Lauro está falando, isso aqui que a gente está lendo é de 1860. Esse exemplo que o Lauro deu do laboratório do mundo invisível, que está no livro dos médiuns, é de 1861. É com um ano de diferença. E se alguém acha que um ano de diferença é pouco, eu quero que a pessoa se lembre do que ela conversou há um ano atrás com alguém. Ela vê o quão complexo é isso. Não é pouca coisa, mano. Um ano depois, Kardec vai... O que Kardec vai comentar no livro dos médiuns? Olha que interessante. Quando eles viam os fenômenos espíritas acontecendo, alguns médiuns videntes, e algumas pessoas também viam, o seguinte: quando eu me deparava com os fenômenos físicos, por exemplo, vou citar alguns exemplos. A mesa, as pessoas sentavam, a mesa, sentava em torno da mesa, e a mesa se movia. A famosa dança das mesas girantes. Outra coisa que acontecia muito na época, os pianos tocavam sozinho, como se tivesse mãos invisíveis tocando piano. E muitas vezes se viu mãos que se tornavam aparentes, então passavam a ser visíveis, empurrando, carregando as mesas ou tocando o piano. Qual que foi o raciocínio simples? E também tinha o relato dos médiuns videntes. Os médiuns videntes diziam o seguinte: estou vendo o espírito aqui, ele está carregando a mesa com os braços, ele está tocando o piano com as mãos. Então, qual foi o raciocínio simples que todos tiveram? Olha, os espíritos têm uma forma humana, então ele tem o braço, tem a mão, tem o corpo. Quando acontece o fenômeno mediúnico, que a mesa se move e que o piano toca, de alguma maneira o espírito solidifica as mãos do perispírito, dando condição do espírito tocar na mesa ou tocar o piano. Esse foi o raciocínio mais simples e lógico possível que o próprio Kardec teve para explicar o fenômeno. E aí vem o espírito São Luís e diz assim: não é nada disso. Não é assim. Então, o espírito, quando ele vem dar explicação teórica, ele dá uma explicação que ninguém imaginou. Porque a mais lógica era essa aparente que a gente tinha dito. O espírito está lá com a mãozinha. E Kardec chega a dizer para São Luís: mas foram vistos mãos tocando o piano, mãos carregando a mesa. As pessoas sentiam tapas dos espíritos, as pessoas sentiam beliscão do espírito, então tem mão. E o espírito diz: não é assim. Não há mãos, não há braços. Espírito não tem mão, espírito não tem braço. Não é com mão e braço do perispírito que ele produz os fenômenos. Não é assim. E aí o São Luís dá uma outra explicação. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa outra explicação que ele dá, que ninguém imaginou, está coerente com a 88 aqui. Porque justamente ele está dizendo que é diferente. Para vós, não. Para nós, sim. Então é diferente o processo. Se ele dissesse que era igual às mãos, eu estaria mais próximo às realidades. Mas não é assim. Ele tem a aparência da mão, a aparência do braço, mas não tem um braço de verdade e uma mão de verdade. Tanto que o espírito poderia provocar o fenômeno sem nem encostar na mesa, mostrando que não é mão, não é braço que faz lá a mesa se mover.
Então, vejam como a coerência da teoria espírita, que ela não se contradiz, ela vai dizer, olha, não é o mesmo processo, os espíritos não têm a mesma realidade, não têm a mesma noção de forma, não têm órgãos, não têm a mesma realidade que vocês, não tentem achar que é assim, como todas as doutrinas espiritualistas, até o espiritismo pensavam. Todas as doutrinas espiritualistas, até o espiritismo, pensavam isso, que o mundo espiritual tinha semelhanças físicas com a Terra. E aí vem o espiritismo e diz, não é assim. O espiritismo foi a primeira a tratar como diferente. O que fizeram os espíritos pós-Kardec? Trouxeram de novo a noção de um mundo espiritual materializado. Mas é que esses espíritos não são espíritas. Porque para Kardec não é assim. Talvez o que mais dê uma ideia para a gente do quanto é diferente são os nossos sonhos, né? Já notou, Laura, como o nosso sonho é uma coisa maluca, sem sentido, sem pé e nem cabeça? Verdade. Completamente. Por quê? Porque justamente é tão diferente das nossas leis físicas que quando a gente lembra aqui no nosso mundo, é uma coisa maluca. Por isso que eles falam que é diferente. E as pessoas têm que levar a sério que, é diferente. 2, não dá para comparar. Não dá para descrever como é que é. Eu só tenho que entender que é diferente. É um mundo onde os pensamentos modificam a matéria e os pensamentos modificam a percepção. Isso é uma coisa muito maluca. O espírito, ele está perturbado, ele não enxerga o que outro espírito que está do lado dele está enxergando. Aqui na Terra não é assim. Se eu sentar nessa cadeira, o Lauro sentar do meu lado, a gente olhar para frente, a gente vai estar vendo a mesma coisa. Não interessa se eu sou evoluído ou sou inferior, se o Lauro é evoluído, se o Lauro é inferior, se o Lauro está bem, se o Lauro não está bem. Não interessa. Os nossos olhos aqui veem a mesma coisa. No mundo espiritual não é assim. Mudou o pensamento, eu mudo a forma e a percepção. Agora, por isso que Jesus, que era um espírito puro, via coisas que outro espírito não vê. Então, percebe? É completamente diferente. Por isso que quando veio o André Luiz da vida, se o povo tivesse prestado atenção em Kardec, não engolia. Porque ele fez o contrário, ele tentou deixar igual, né? Ele tentou fazer exatamente como é. Mas a gente tá, desde que começou essas questões, eu estou mostrando, sempre Kardec pontuando. Nota que aqui no 88 eu mostrei ele dizendo, é uma alegoria que lembra, porque eu não posso levar o pé da lei. Mas vai ter outros textos. Se tem alguém ainda que está muito duvidoso do que a gente está falando, tem diversos e diversos textos na obra que ele vai repetir isso. Para a gente não achar que é o pé da letra. Lauro. Não, muito bom, ótimo. Você quer ir para a próxima ou deixa para a semana que vem? Podemos ler 89, porque ela não estica muito, entre aspas, né? Porque dá para fazer. Mas vamos ler 89. Então, na 89, Kardec faz outra pergunta muito interessante, né? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim. Mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Eu estou indo para o original aqui só para... tá igual no original, mas no original tá um pouquinho mais direto, tá? De sim, mas rápido como o pensamento. Não tem ali o mais fazem com a rapidez, né? Tá mais direto, mas ok. Então, olha que interessante. Os espíritos gastam um tempo para percorrer o espaço. Então, para a gente entender, né? A gente gasta um tempo para percorrer o espaço. Tanto que se eu sair aqui hoje da minha cidade para visitar o Lauro, eu vou levar, dependendo do transporte, eu vou levar dias ou horas. Então a gente gasta, né?
Uma pessoa sai de Porto Alegre e vai para São Paulo, vai para o Rio, ela gasta um tempo. Os espíritos também gastam um tempo. Só que olha que interessante, o tempo que eles gastam é com a rapidez do pensamento. E é por isso que é muito importante desfazer o erro do Herculano Pires na questão 88, que ele está dizendo que é espírito puro. Porque senão eu sou levado a pensar que a 89 ele está falando dos puros. Mas ele está falando de todos os espíritos. Porque é dessas bobagens que nascem essas interpretações. Não, os espíritos superiores têm a rapidez do pensamento para se transportar no espaço. Os inferiores não, negativo. Até os inferiores. Então imagina, eu posso ir do Rio Grande do Sul a Paris com a velocidade do pensamento. Todos os espíritos. Por que é todos os espíritos? Porque quando não são todos, Kardec diz. A gente vai ver isso também nas questões. Quando ele diz os espíritos em geral, são os espíritos em geral. Então quer dizer que o espírito não precisa dar aeróbus, né? Então quer dizer que o espírito não precisa de transporte, que a gente viu no nosso lar, né? Porque eles fazem com a velocidade do pensamento. Claro que alguém mais exigente pode dizer, bom, aqui a questão não exclui a possibilidade do aeróbus, né, do transporte. Poderia ser um transporte que anda nessa velocidade, tudo bem. Mas nota que é um tempo muito mais rápido que o nosso tempo, né? Imagina se a gente pudesse viajar com a rapidez do pensamento, ia quebrar todas as companhias aéreas, né? Ia ter companhia aérea no mundo. Agora imagina falar isso na época de Kardec, porque na época de Kardec ainda não tinha avião, né? Então a noção de percorrer o espaço era ainda muito mais precária. Aí receber informação que os espíritos se transportam com a rapidez do pensamento. Na época de Kardec a gente tinha as carruagens a cavalo, né? E já tinha o trem. Mas não tinha automóvel como a gente tem hoje, não tinha avião. Então imagina, hoje a gente acha uma maravilha o avião, imagina o espírito, mesmo sendo inferior, ele se transporta com a velocidade do pensamento. É uma coisa muito interessante isso. Né? Claro que a gente tem que entender, bom, mas como é que se dá esse transporte, né? Será que que meios que ele usa para se transportar com essa velocidade? É evidente que a gente vai estudar isso em algum momento, né? Mas aqui primeiro ele quer mostrar que eles gastam um tempo, mas é que é muito rápido isso, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa, Laura. Não, podemos seguir. É só lembrar sempre, não desprezar nunca aquilo perculando, né, na nota que você leu, os fluidos. Uma vez que espírito puro não tem fluidos, então nós temos um problema para a transmissão do pensamento, uma vez que o fluido é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Né? Eu acho que poderia fazer essa reflexão. Exatamente. Tem até uma pergunta do Luciano ali sobre aeróbus, né? Vocês querem colocar? Que ele fala qual a necessidade do aeróbus se é com a rapidez do pensamento. Não, com certeza. Mas a pessoa mais exigente, teoricamente, poderia dizer, bom, mas o aeróbus é ele que proporciona essa velocidade. A pessoa ainda poderia teimar. Por isso que a gente vai ver depois, mais para frente, que não é um objeto externo, né? Como é aqui para nós, para a gente se movimentar, a gente precisa de um automóvel, de um avião. O espírito é através é o próprio perispírito, né? Mas a informação mais importante aqui é a velocidade que se dá, né? Mesmo entre os inferiores. Né? Então, para que a gente não se preocupe aí com as distâncias dos espíritos, né? Essa é uma das. Eu não estou entrando na A, porque a A eu quero deixar para a próxima, tá, Laura? Daí a gente retoma esse 89. Porque a A tem uma questão filosófica importante, acho que não adianta se analisar correndo. Mas para a gente entender
Por que é importante essa ideia aqui da 89? Para que, do ponto de vista prático, a gente entenda que a relação dos espíritos conosco, ela é muito mais simples do que a gente pensa. Porque às vezes as pessoas têm preocupações aí com os parentes que desencarnaram, se eles teriam determinadas limitações, e eles estão muito melhor que nós no mundo espiritual. Isso ajuda até a diminuir o sofrimento, isso é consolador, porque mesmo os espíritos inferiores, eles estão melhor que nós, né? A situação pior possível é estar na Terra, preso num corpo. Mesmo os inferiores, eles têm capacidades que eles podem nos acompanhar. Então, os espíritos conseguem visitar os parentes de uma maneira muito simples, né? Imagina se tivesse que viajar, pegar uma condução, esperar ter alguma... como a gente faz aqui, não. Os espíritos, eles conseguem... se tem a filha no Rio de Janeiro e a esposa em Porto Alegre, o espírito consegue fazer essa distância com a rapidez do pensamento. Então não tem nenhum problema, é por isso que não tem nenhum problema as pessoas se reunirem à distância para conversar com os espíritos, para pensar nos espíritos, porque os espíritos percorrem os lugares, os espíritos podem cruzar as fronteiras, não tem as limitações que tem o nosso mundo material. Então, isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando, não, porque o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, ele está no umbral, ele está preso, ele está acorrentado, ele não consegue ir para onde eu vou, e a pessoa fica presa a essas bobagens. Os espíritos estão livres do corpo, o corpo é uma prisão. No mundo dos espíritos, o que prende o espírito, entre aspas, são os pensamentos, mas a partir do momento que ele muda os pensamentos, ele tem uma capacidade muito maior que a nossa, né? Porque lá é a verdadeira casa, a verdadeira vida da gente, né? Porque as pessoas acham que o mundo espiritual... Imagina carregar para o mundo espiritual todas as limitações que a gente tem aqui. Seria muito triste, não seria nem consolador isso. Eu pensar que no mundo espiritual vai continuar essa limitação miserável que a gente tem aqui. E tem que dormir, e tem que comer, e tem que levantar, e tem que tomar banho, e tem que não sei o quê, e aí tem doença, e aí tem frio, e aí tem calor, e aí tem estrada, e aí tem carro, e aí tem... Meu Deus, o mundo material é um verdadeiro inferno para o espírito, que é um ser livre. Imagina, a gente veio do mundo em que a gente se transporta com a velocidade do pensamento. E tem gente que fica sofrendo para ir para lá, mas lá é maravilhoso. O problema é aqui, né? Passo para ti. Não, e quanto à ideia de aeróbios, né? Imagina, um espírito que quer ir para uma determinada direção, o outro quer ir para outra, então nós temos aí, tem que ter 2 aeróbios. Agora imagina vários espíritos, cada um querendo ir para uma direção. Então tem que ser... Olha, dá até para montar uma fábrica de aeróbios, vai ganhar dinheiro, hein? Dinheiro no mundo espiritual. Então veja que são questões que a gente precisaria perguntar. Ou então, se não, entra todo mundo coletivamente no mesmo aeróbios e ele sai como um ônibus... Aí já não é com a rapidez do pensamento, né? Porque aí já vai ter que fazer parada, já tem que... Né? Então... são umas questões esquisitas demais que tornou, infelizmente, fez o espiritismo, banalizou o espiritismo. E essa é a verdade. Né? Estava até comentando isso mais cedo, aumentou o número de materialistas, de descrentes, de céticos, muito por causa disso. Essas bobagens que foram apresentadas e que a gente engoliu isso, e muitos defendem com unhas e dentes, né? E quando você vai estudando com calma o Livro dos Espíritos, já a primeira obra, você fala, gente, como pode? É o que o Luciano falou, né? Quando você vai lá no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, aquele próprio capítulo já derruba toda a teoria de André Luiz, derruba tudo. Basta que estude com calma lá, né? E leia Kardec no seu todo, que a gente fala, nossa, perdi tempo demais da minha vida lendo isso. É mais ou menos isso que eu queria comentar, Michel. Mas é interessante que o movimento espírita agora está apavorado com os dados do IBGE, né? A espiritada ficou enlouquecida desde a semana passada
que mostrou os números do IBGE são terríveis para o espiritismo. O movimento espírita está diminuiu pela metade. Está sumindo o movimento espírita. E aí, o mesmo povo que ficou 40 anos batendo palma para o Nosso Lar, vendendo a obra Nosso Lar, comemorando que tem filme do Nosso Lar, indo no cinema fazendo videozinho com orgulho do Nosso Lar, agora não sabe por que as pessoas não estão indo mais para a casa espírita. O mesmo povo que ajudou a destruir o espiritismo, agora bateu uma dúvida nos espíritas. O que está acontecendo que está diminuindo? As casas espíritas estão cada vez mais vazias. Ué, o que será? Mas é de uma... Assim, aqui a gente diz, é de uma cara de pau. O pessoal ficou 100 anos enlouquecida com romance espírita, com cada romance falando uma bobagem, uma loucura maior que a outra, batendo palma para médium, idolatrando o médium falando as coisas má, o Divaldo, então, falando os maiores absurdos possível, um atrás do outro, o pessoal batendo palma e chorando. Agora que esvaziou a casa espírita e ninguém mais quer saber, eles estão surpresos. Ué, o que aconteceu? A gente faliu. E aí, eu cheguei, só um detalhe, Laura, que a gente já está encerrando, que o horário passou. Eu estou preparando uma live sobre esse assunto, tá? Eu só não fiz ainda, eu quero pegar vários pontos e eu quero também fazer umas entrevistas com algumas pessoas do movimento espírita antes de fazer a live. Mas até semana que vem eu vou fazer. O movimento espírita é tão corrupto, a direção do movimento espírita brasileiro, mas tão que eu cheguei a ver, eu vi hoje isso. Tem dirigente espírita tentando dar uma interpretação para os números que saíram do IBGE, tentando forçar uma interpretação impossível de que isso é positivo. Então eles são mas tão desqualificados e irresponsáveis que mesmo diante do fracasso do que eles ajudaram a construir, ao invés de eles admitirem agora que estão errados e que vão rever os conceitos, tem chefe de movimento espírita tentando dizer, não, eu vi teve um canal que colocou assim, dados do IBGE confirmam, olha só, o nível de cara de pau, dados do IBGE confirmam que o movimento espírita segue forte, porque é uma das maiores religiões do Brasil. Mas é uma tentativa assim, descabida de manipular números. É uma tentativa assim, o movimento espírita faliu, as casas espíritas faliram, o movimento espírita está morrendo. E eu falei num vídeo hoje que eu postei no meu vídeo, e esse movimento espírita aí que está falindo, que está morrendo, graças a Deus, tem que falir e morrer mesmo. Porque é falso, porque é ruim, porque não gosta de Kardec. Eles estão colhendo o que eles plantaram. Eles estão colhendo o que eles plantaram, transformaram o espiritismo numa coisa debochada, um Harry Potter da Shopee, com esses livros. E agora eles não sabem por que esvaziou, porque ninguém quer saber dessa loucura que vocês inventaram. Enquanto vocês ficaram dizendo para todo mundo que Kardec estava ultrapassado. Então é isso que aconteceu. Mas graças a Deus, as modas passam e Kardec permanece. Kardec permanece. E em breve eu quero fazer essa live, eu vou divulgar bem. Mas é muito interessante como é que as pessoas se comportam, né, no movimento espírita. Porque elas diziam que elas estavam no caminho certo, né? Elas diziam que a gente que ia acabar com o movimento espírita. O movimento espírita dizia isso para mim, olha, essas tuas palestras aí vão esvaziar a casa espírita, ficar falando só em Kardec. Pois veja bem, o tempo passou e ninguém quer saber de Chico, ninguém quer saber do André Luiz, ninguém quer saber do Emmanuel, ninguém quer saber do Divaldo, ninguém quer saber da Joana de Ângeles, ninguém quer saber da FEB, porque está morrendo, porque não está conseguindo combater o materialismo, não está conseguindo dar respostas que as pessoas estão procurando em outros lugares, e lugares que dão respostas piores que Kardec.
E a gente tem Kardec que não usa. Então essas pessoas vão responder por isso. E agora estão se fazendo de inocente. Eu não sei. Sabe aquela brincadeira? Não sei quem fui. Não sei quem fui. Pois é, tá aí. Mas isso é uma maravilha para mostrar que não deu frutos, porque era falsa árvore. Era oca. Por isso que está morrendo. Enquanto Kardec era para o mundo inteiro Kardec estava. Para o mundo inteiro Kardec. Só crescendo e crescendo? Crescendo entre todos os países, em todas as classes, não era só entre os menos letrados ou mais letrados, mais ricos, mais pobres, entre todos. Começaram a fazer uma outra coisa, dizendo que Kardec estava ultrapassado. Estão aí, morreram, estão sumindo do mapa. Então, mas só que agora deveriam assumir. Não, mas agora eles não sabem o que está acontecendo. E talvez é porque o mundo não está preparado ainda para aceitar Jesus. Mas quando é que esse povo vai se responsabilizar pelo que fez e vai admitir que seguiu falsos profetas? E é por isso que agora está colhendo fruto, que nem fruto deu, né? Então é muito importante as pessoas refletirem sobre isso. Só o tempo para mostrar a verdade, né? E que a gente fique com o que é racional, com o que é baseado em fatos, com o que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Que não é modinha, que é o que o Kardec oferece nas obras dele. Dito isso, eu agradeço ao Lauro, agradeço a todos que estiveram aqui. Estaremos reunidos agora, nós na quarta, o Lauro eu sei que tem o estudo dele amanhã. Lembrando mais uma vez, se inscrevam no canal, assinem o canal, nos sigam nas demais redes sociais e até breve. É isso aí, Michel. Obrigado ao pessoal que participou bastante, comentando aí, brincando. E amanhã, como o Michel comentou, às 20 horas, o nosso estudo da Revista Espírita. Quarta-feira, às 20h30, nos reunimos aqui para o estudo da obra O que é o Espiritismo. Está lá no início, está bem no início mesmo. É o Michel, o José e talvez o Eric, e eu aqui com vocês aqui, para que a gente possa estudar. E essa obra é uma obra importante, a gente vai entendendo isso à medida que a obra, né, o estudo for avançando, a obra dentro. Tá bom, pessoal? Então, fica aí registrado todos esses convites e obrigado. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até lá.